Ok, nono ano. A aula de hoje foi assim, a gente trabalhou alguns movimentos que ocorreram durante a Primeira República, tá bom? Esses movimentos quase todos tinham o mesmo objetivo: lutar, né, contra as oligarquias. Por que quase todos? Porque alguns deles não tinham esse interesse, como por exemplo, a vacina não tinha interesse em lutar contra ninguém. Eles, na verdade, a tentativa do povo se proteger da vacina obrigatória, né? Mas os demais, todos eles, incluindo Canudos e Contestado, eram movimentos separatistas aqui, ó, que de uma forma ou de outra lutavam à sua maneira contra as oligarquias. Inclusive muitos pegaram em armas contra isso. Então, tivemos aí Canudos, Contestado, Cangaço, a Revolta da Vacina, a Coluna Prestes, a Revolta da Chibata e a Semana da Arte Moderna de 1922. Então, lembrando a vocês mais uma vez que, como a maior parte desses movimentos aconteceu durante a Primeira República, essa Primeira República vale sempre lembrar que foi de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas consegue chegar à presidência do Brasil. Tá bom? Essa parte aí é a Primeira República. Durante esse momento aqui, ó, ultrapassando um pouco mais do que isso, o Cangaço foi até 1938, mas foi considerado também durante a Primeira República, tá bom? Da República Velha aqui, caso das oligarquias. Então vamos compreender aqui os movimentos conhecidos como messiânicos, que foi Canudos, né? O movimento messiânico, e também o Contestado, outro movimento messiânico. Como assim? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os líderes desses movimentos eram considerados salvadores, eles eram líderes religiosos que trabalhavam por uma causa política, né? Ou seja, isolar pessoas, porque Canudos e Contestado eram dois povoados, né? Eram duas regiões da qual muitas pessoas ficaram lá morando, né, nessas regiões. Então tinha casas, roças, enfim, todo espaço natural, todo um espaço aí de mais de 25 mil pessoas em Canudos, por exemplo. Quer dizer, o que estava acontecendo no interior do Brasil, no interior da Bahia, esse movimento de Canudos foi liderado por Antônio Conselheiro. Aqui no caso do Contestado, por também ser um movimento messiânico, ele ocorreu na divisa do Paraná e Santa Catarina, numa região que não pertencia a nenhum dos dois estados, mas os dois tinham interesse naquela região, por isso que chama de Contestado, tá bom? Região contestada, né? Então, messiânicos, porque seus líderes, aqui o líder do Contestado foi um monge chamado José Maria. Seus líderes, eles eram considerados homens santos, né? E seus seguidores tinham neles uma esperança de salvação. A República não trouxe bons resultados para as pessoas comuns, né? E o povo, ele precisava de sobreviver. Então eles começaram a habitar essa região de Canudos, no interior da Bahia, né? Sob a liderança de Antônio Conselheiro, que passou a viver no regime comunitário, né? Onde não pagava-se imposto, onde todo o produto era dividido com todo mundo, e isso irritou muito o governo, pelo fato deles não pagarem impostos, né? Enfim, aqui também da mesma forma, o governo não gostou desse movimento de Contestado também, né? Os coronéis também não acharam muito legal, né? Porque tinham medo que esses moradores viessem um dia invadir terras deles, né? E também a igreja também não achou legal também não, porque o movimento messiânico estava acontecendo fora dos padrões da igreja e a igreja não gostava desse tipo de pregação, né? E por esse motivo essas forças
se organizaram de forma direta e indiretamente para destruir esses movimentos aqui. O pessoal do contestado foi morar numa região aí onde fica Paraná e Santa Catarina, não porque quis, não porque achou legal, não, é porque eles foram obrigados também a ir. As terras deles estavam sendo invadidas por empresas norte-americanas. Dá uma lida no livro aí, gente, dá uma olhadinha. Por empresas norte-americanas que tinham interesse em construir linhas de trem na região. Então as terras do pessoal estavam sendo invadidas por essas empresas, né? Então a solução foi morar numa comunidade. O governo imprimiu aí uma certa violência para destruir e realmente conseguiu fazer isso. Em 1897, Canudos foi destruído após 4 tentativas do governo, e em 1911 o contestado acabou também sendo destruído pelo governo. O cangaço foi um movimento de muita violência e, digamos, até certo modo, confundiram-se ou confundem-se ainda cangaceiros com bandidos e heróis, né? Na verdade, nem uma coisa nem outra, né? Eles eram sobreviventes do interior do Nordeste que foram obrigados ou escolheram, vamos dizer assim, escolheram viver clandestinamente fora da lei, né? Ali acontecia de tudo. Muitas vezes os cangaceiros, que eram os homens valentes, que usavam armas, uma espécie de milícia, né? Uma espécie de guerrilha fora da lei, eles trabalhavam muitas vezes para si próprios, mas também haviam ocasiões em que eles trabalhavam para coronéis. Eles eram contratados como mercenários. Mas nem sempre você pode dizer que eles eram bandidos. Não, alguns também roubavam de alguns coronéis e fazendeiros e entregava para pessoas mais pobres. Acontecia isso também. Então por isso que havia sempre a polêmica, eram bandidos ou vilões, eram bandidos ou heróis, né? Então, o que é que ocorre bem aqui? O contexto desse cangaço, ele ocorre por causa, né, de muita pobreza, que fez com que pessoas fossem viver no cangaço, muita miséria e muita concentração de terras. Não sobrava nada para o sertanejo, né? Então o sertanejo, muitos deles viviam no meio da violência. Coronéis incendiavam fazendas, tomavam casa de pequenos, e esses pequenos não viam mais solução a não ser se entregar a esse cangaço de vez, né? Os cangaceiros, eles tocavam o maior terror no interior do sertão. E muitos cangaceiros ficaram famosos, né? E o próprio Lampião, que foi o cangaceiro mais famoso de todos, ele tinha seu bando que foi destruído em 1938, dando fim à era do cangaço, né? O poder do cangaço no interior do Brasil. A revolta da vacina, ela ocorre no Rio de Janeiro, que na ocasião era a capital do Brasil, 1904. O Rio de Janeiro precisava, ou achavam que ele precisava ser limpo, né? Então o governo resolveu então limpar a capital, limpar entre aspas, é claro, obrigando todas as pessoas mais pobres a sair do centro da cidade, expulsando eles para construir os condomínios, né? Então aqueles mais pobres foram habitar os morros, né, e fazer ali as favelas, viver ali nas favelas, construindo ali aquelas comunidades. E também a outra ocasião em que precisava de uma limpeza sanitária foi a questão da vacinação, que essa vacinação ela era obrigatória, né? Todos tinham obrigação de tomar a vacina, mas ninguém explicou isso para as pessoas. Ninguém explicava para as pessoas o motivo dessa vacinação. Então o povo não aceitou, o povo foi para a rua. Depois do quebra-pau todo foi que disseram, não, é para combater a varíola, é para combater a febre amarela, é para combater a peste bubônica, né? Mas deviam ter educado o povo primeiro, né, para o pessoal compreender isso, mas ninguém compreendia, achavam que a vacina ia matar mais rápido ainda, achavam que a vacina era para
deixar o povo mais bobo, enfim, mais dominante, mais dominado, né? E muita gente não aceitou e foi para a rua, fez o maior alvoroço, e acabou-se que não tendo muito resultado positivo nem para o governo, que investiu na criação dessa vacina, nem para a própria população, que acabou não tendo que se vacinar. A Coluna Prestes, ela foi um movimento comunista, né? Ela foi um movimento comunista do interior do nosso Brasil, com a intenção de fazer viagem pelo interior do país, enfim, para, digamos assim, conquistar mais seguidores, né? A causa comunista. A intenção era essa, conquistar seguidores. O nome Coluna Prestes é exatamente em homenagem ao seu líder, ou um de seus líderes, né? O Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, ele organizou esse movimento ao modelo comunista, na intenção de ganhar conquistadores e, dessa maneira, lutar, ter mais força para lutar e combater as oligarquias do Brasil. Afinal de contas, somente eles mandavam no país, né? Somente eles mandavam no país. E o pessoal estava louco para dar um pitaco também. O Carlos Prestes foi preso, né? Depois, futuramente, ele ia ser solto, ia se candidatar a deputado e venceria a eleição. A gente vai ver mais sobre isso aí depois, tá? E a revolta da Chibata foi por conta de castigos físicos. Castigos físicos sofridos pelo pessoal da Marinha. Os marinheiros sofriam demais com as ditas chibatadas, um método arcaico para, digamos, educar as pessoas, e eles acabavam se dando muito mal por isso. Ganhava-se de 5 a 10 e no máximo 25 chibatadas, dependendo aí do crime, né, vamos dizer assim. Era um número que se poderia alcançar de chibatadas. E certa vez um marinheiro foi condenado a 250, e o fato que deixou as pessoas horrorizadas. Imediatamente foi organizado aí um motim, uma revolta, para combater esse tipo de prática. Os navios foram tomados pelos revoltosos e apontados para o Rio de Janeiro, na intenção de colocar medo no governo, né? Então os canhões apontados para o Rio de Janeiro e exatamente servir para colocar um certo pavor nas forças do governo. E em 1904 o governo chamou o pessoal para negociar, né? Acabar com os castigos, enfim. O pessoal aceitou, mas as chibatadas acabaram, realmente teve resultado. Os castigos da chibatada terminaram. Só que o pessoal que estava envolvido foi preso e condenado. Muitos foram exilados do Brasil, né? Expulsos do país. Mas teve resultado positivo, porque acabaram-se com os castigos físicos. A Semana da Arte Moderna foi um movimento cultural, ou seja, não era só violência, não. Teve também um movimento cultural contra as oligarquias também, né? Que foi exatamente a Semana da Arte Moderna, que foi assim, digamos, a semana de 1922, onde reuniram-se muitos artistas para fazer exposição de arte. A burguesia brasileira, achando que ia ser representada, acabou ficando escandalizada, porque o pessoal da Semana da Arte Moderna disse não àquela arte importada. Aquela arte importada não ia mais valer aqui dentro do nosso país. E o que ia acontecer aqui é que toda essa arte importada ia ser devorada pelos nativos aqui, e criaria-se uma arte nacional, uma cultura nacional, seria imposta à sociedade, do qual se trabalhariam temas regionais, e artistas como Tarsila do Amaral, né? Tarsila
do Amaral, de Cavalcante, Heitor Villa-Lobos, né? Todos foram artistas da época, né? Que tinham interesse em praticar essa tal de antropofagia. É como se fosse devorar alguma coisa em virtude de um resultado, né? Em virtude de criar-se uma nova forma de cultura no Brasil voltada ao nacionalismo. Tá bom? Isso foi um movimento cultural para dizer não aos movimentos de elite, aos movimentos das oligarquias. Tá bom? Então essa foi nossa aula de hoje. Na aula de amanhã nós iremos dar umas dicas para vocês resolverem questões a respeito desse assunto. Tá bom, pessoal? Então, valeu, obrigado por assistirem até aqui. Tenham um ótimo dia.